prefere seguir um passo a passo? Através de um vídeo, de um texto completo, de um texto com foto ou uma junção desses formatos? E se você vende e-books, cursos, receitas, você já parou para pensar na preferência do seu cliente e o quanto isso pode impactar na experiência que ele tem ao consumir o seu produto? Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema e pensar se existe casos em que um se encaixa melhor do que o outro. Quem cria o passo a passo para a venda geralmente coloca ali no formato um pouco dos seus gostos pessoais, tanto do que gosta de consumir quanto do que gosta de fazer. Eu mesma, por exemplo, prefiro tanto consumir passo a passo em PDF quanto diagramar uma receita, colocar tudo no PDF, do que gravar, editar vídeo, fazer roteiro e tudo mais. Mas outra coisa que a gente precisa considerar é o que está por trás daquele conteúdo. Tem coisas, por exemplo, em uma receita que são mais difíceis de explicar em palavras, de escrever, e mesmo colocando fotos ali fica difícil de explicar. Então, nesses casos, é bem interessante que a gente coloque um vídeo de apoio, porque fica mais visual e mais fácil de entender. Também é muito interessante a gente pensar no público que vai assistir a esse conteúdo. No caso dos amigurumis, se você está, por exemplo, dando uma aula para pessoas que nunca fizeram crochê, nunca fizeram amigurumi, então você está explicando do zero, é muito melhor que isso seja feito através do vídeo, porque é muito mais visual. Talvez ali no passo a passo escrito, mesmo com fotos, fique difícil da pessoa entender o que está sendo feito. Então a gente precisa levar em consideração o nível de conhecimento técnico já desse público também. Ao mesmo tempo, o vídeo também é muito mais demorado de acompanhar do que um PDF. Isso quando o PDF é bem escrito, porque às vezes também a gente pega um PDF ali muito ruim, com poucas informações, poucas fotos, e você mais fica com dúvida do que consegue fazer rapidamente aquele trabalho, e às vezes, se o PDF falta essas informações, seria mais rápido até ver o vídeo do que fazer pelo PDF. Mas, no geral, se o PDF está bem escrito, está legal, é mais fácil para quem já tem um certo nível de conhecimento acompanhar pelo PDF do que ter que ficar vendo o vídeo inteiro. Então, pensando já num público mais avançado, ele provavelmente vai preferir esse formato de PDF ao invés do vídeo, justamente porque ele já tem uma noção muito maior da técnica. Então, o PDF, ele é ótimo, mas ao mesmo tempo, como eu disse, existem coisas que podem ser difíceis de explicar em texto, de escrever em texto, mesmo com fotos. Então, é preciso ponderar também o que pode ser interessante trazer como um vídeo de apoio, mesmo que seja um vídeo pontual. São aquelas partezinhas mais complicadas que você já sabe que pode gerar dúvida em quem vai consumir o material. Ao mesmo tempo, para quem já conhece um pouco da técnica, ele é mais fácil e mais rápido de consumir, e também quando a gente para no meio do trabalho para retomar depois, é mais fácil você entender aonde parou. A gente não precisa de internet para consumir o material depois que ele já foi baixado, e a gente também pode imprimir esse material, o que com o vídeo a gente não pode. Por outro lado, as videoaulas são ótimas para um público que está começando, porque é muito mais visual. Então, se esse é o seu público, pode ser bem interessante investir nesse formato. Mas se o seu público é mais avançado e você traz somente o vídeo como um único formato, pode ficar muito exaustivo, chato, cansativo consumir só através do vídeo. E para quem deseja fazer vídeos, é interessante pensar também no custo, no investimento que isso pode trazer, pelo menos a longo prazo. Porque no início ali, você consegue fazer as coisas só com o celular, por exemplo, você já consegue, trazer um material através de vídeo, mas com o tempo é interessante também você pensar no investimento para que a qualidade do seu vídeo vá aumentando com o tempo. Certa vez eu recebi uma encomenda e eu só achei essa receita no YouTube por vídeo, não tinha PDF e o vídeo, as carreiras nem eram legendadas. Eu tive que assistir ao vídeo que era bem longo e eu não fui fazendo junto com a mulher porque cada um tem o seu ritmo também. Você já deve imaginar o que é que eu fiz, né? Sim, fui pausando o vídeo e escrevendo a receita em um caderno para poder fazer depois. Então, o processo foi muito mais demorado e trabalhoso. Então, assim, se o seu produto principal é videoaula, considere, mesmo assim, fazer um PDF de apoio. Nem que seja um PDF mais simples, para que as pessoas consigam acompanhar o seu vídeo com esse material em mãos
e também para facilitar quem já é mais avançado na técnica. Porque essas pessoas geralmente vão para o PDF, vão para a parte escrita, que é mais direta, e se elas tiverem alguma dúvida, elas vão para o vídeo. Hoje em dia, inclusive, é comum a gente ver cursos online que são por vídeos gravados, que além do material complementar, por exemplo, com exercícios da aula, tem um mini e-book do que a pessoa disse naquela aula. Porque no fim, as pessoas também aprendem de formas diferentes, né? Ela pode, inclusive, imprimir aquele material e ler e grifar as partes que achou mais importante. Então, isso é interessante a gente levar em consideração também. Eu não acho necessário fazer um retrabalho. O que eu quero dizer com isso? Você não necessariamente precisa fazer um PDF lindo, maravilhoso, incrível e também fazer um vídeo incrível, maravilhoso, perfeito. É normal ter um dos dois formatos que predomina. Porém, se você tiver a oportunidade de trazer um desses materiais como complementar, isso pode ajudar muito, melhorar muito a experiência do seu cliente e fazer com que ele goste ainda mais de consumir o seu produto. Pensando em alguém que vende, seja um e-book ou um workshop através de uma videoaula ou qualquer coisa assim, é interessante a gente pensar como marca, como negócio. Eu sempre falo isso para vocês. Porque a gente precisa pensar no custo-benefício de um formato e do outro. E se vale a pena, quanto tempo a gente vai gastar para fazer, por exemplo, esse material complementar. Se esse tempo extra retorna de alguma forma, seja aumentando em vendas, melhorando a experiência do seu cliente e também fazendo com que ele volte mais vezes, diminuindo dúvidas e, consequentemente, diminuindo também o seu tempo de suporte aos clientes, tudo isso são questões a serem levadas em conta. Pense em um PDF que tem uma partezinha mais complicada que você já sabe que provavelmente várias pessoas vão entrar em contato para tirar essa dúvida. Já não é melhor você pensar nesse vídeo de apoio? Ou se você faz vídeos, será que é necessário postar o vídeo inteiro, ponto a ponto? Ou o contrário, pensando no seu público, dependendo de como ele é, do quão avançado ou não ele é, será que tirar partes do vídeo vai facilitar ou vai dificultar esse processo? Na minha experiência, algo específico, não vai servir para todo mundo, mas quando eu criei o Clube dos Amogurumis lá em 2020, a maioria das receitas eu fazia vídeos de apoio dessas partes mais complicadas. Mas, com o tempo, eu fui reparando que a quantidade de visualizações desses vídeos estavam muito baixas. E isso significa que poucas pessoas estavam indo buscar esses vídeos de apoio porque tiveram dúvidas no processo. E isso me fez questionar se, para as próximas receitas, valeria a pena fazer esses vídeos. Será que eu não poderia diminuir a quantidade desses vídeos porque eu estou percebendo na minha audiência uma baixa necessidade desse conteúdo? E aí a gente pode pensar ao contrário também, porque essas questões de experiência são muito específicas, né, de pessoa para pessoa. Se no seu caso, por exemplo, você vê que os vídeos de apoio têm muitas visualizações, será que está faltando fotos nesse PDF, informações, dicas, está gerando dúvida em algumas partes? Ou talvez seja algo único do seu público que prefere esse formato de vídeo. Ou então, esse público é mais iniciante e sente mais a necessidade de ver os vídeos de apoio. Então, quando você for preparar o seu material, leve em consideração o nível do seu público, as preferências específicas desse público também, porque às vezes é só uma questão de preferência, mesmo que a pessoa seja avançada na técnica, ela ainda prefere ver por vídeos, por exemplo. E considere também como o seu público consome esse conteúdo, porque se for alguém que gosta de fazer crochê na frente da TV, ou viajando, ou na espera de alguma coisa, talvez ela não tenha internet o tempo todo, ou não consiga prestar atenção o tempo todo num vídeo, e o PDF pode ser muito importante para isso. Um material bem feito, ele dá trabalho, sim, mas geralmente ele compensa tanto no aprendizado do aluno, na experiência do cliente, a satisfação, diminui as dúvidas e até mesmo aquela sensação de frustração que a gente tem quando vai consumir um material e não entende o que precisa fazer e não consegue chegar no resultado que a gente deseja. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like aqui embaixo como um feedback para eu saber. E me conta aí qual é o seu formato favorito e se o que eu disse aqui nesse vídeo fez sentido para você. Um super beijo, muito obrigada por assistir o vídeo até o final e até a próxima!